Você não come em um prato que está o quê? Por isso que quando eu entro neste processo, eu tomo Deus em sério, eu venho à casa de Deus, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Nos liberar. Segundo passo deste processo, qual é? Conversão. Conversão é um câmbio de ruta. É quando eu dou um giro de 180 graus. Eu dou a espalda para o mundo. Eu dou a espalda para as malas amistades, para as malas conversações, para as malas companhias. Quando uno se converte a Jesus, não és a igreja, não és o bispo, ella se convierte a Jesus, ella se entrega a Jesus, e a prueba de sua conversão é quando ela assume a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e ella passa a segui-lo e a servi-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Me hago entender? Por isso que quando ela se convierte a Jesus, ela se bautiza nas águas, para a remissão de seus pecados, para o sepultamento de seus pecados. Me hago entender? Quem me hago entender? Terceiro passo, você vê, liberação, depois conversão e depois novo nascimento. E é sobre isso que eu quero falar hoje, o novo nascimento. O bispo, o que significa novo nascimento? A Bíblia habla em João capítulo 5, verso 4, que todo aquele que é nascido de Deus, vence ao mundo. Nascer de Deus é quando a pessoa tem um encontro real, um encontro personal com Jesus. O novo nascimento é um sepultamento de sua natureza. Você sepulta sua natureza, a natureza humana, a natureza terrenal, a natureza mundana. Por que o novo nascimento é importantíssimo para aqueles que querem viver na vida com Deus? Por que o novo nascimento é crucial para todos aqueles que querem viver e que querem relacionar-se com Deus? Quando a pessoa nasce de Deus, Deus dá a ella, o Espírito Santo dá a ella uma nova natureza. Você sabe que nós outros temos a natureza adâmica. Todo ser humano, ele tem uma natureza humana. Você pode observar que mesmo quando uno quer ser lo que é bueno, uno acaba sendo lo que é malo. Há pessoas que são sinceras, que nos hablam assim: o bispo, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu não quero mais ser rehém de meus sentimentos, de meus enojos, eu não quero mais ser controlado por meus caprichos, por meus desejos, eu quero cambiar, pero eu não consigo. Eu quero ser uma pessoa de fé, pero eu não consigo. Eu quero ser uma pessoa constante, pero eu não consigo. Eu quero ser uma pessoa perseverante, pero
pero eu não consigo, eu quero derrar as coisas que eu sei que entristece a Deus, que aborrece a Deus, pero eu não consigo. Por quê? Porque lhe falta ter um encontro com Deus. Lhe falta nascer do Espírito Santo. Por isso que o maior milagre, o milagre de los milagros, a maior conquista que você pode alcançar é o novo nascimento. Por isso que você vê muitíssimas pessoas que foram curadas na igreja, que foram prosperadas na igreja e não permaneceram na igreja. Se enfriaram, se desanimaram. Mas por que, o bispo? Porque elas tiveram o encontro com o poder de Deus. Elas tiveram o encontro com o poder do Senhor Jesus, mas não tiveram o encontro com o Senhor e Salvador Jesus. E o bispo, que tenho que fazer para nascer de Deus? Reconhecer seus pecados, reconhecer suas falhas. Quando uno reconhece seus pecados, quando uno reconhece seus errores, então o Espírito Santo, ele sembra em uno uma tristeza. E essa tristeza genera arrependimento. E este arrependimento genera salvação, genera um novo nascimento. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza que é conforme a vontade de quem? O bispo, existe a tristeza que é conforme a vontade de Deus? Sim. Quando uno reconhece seus pecados, quando uno reconhece que sim, Jesus ella ou ele não és? Ella, em la hora da oração, ela expõe suas debilidades, ella expõe seus errores, ella confessa seus pecados, ella confessa suas transgressões, ella é transparente na hora da oração, ella rasga seu coração, ella rasga sua alma para Deus, ella habla, Senhor, se propício a mim, pecador. Eu reconozco que eu he falhado, eu reconozco que eu he errado. Tenha misericórdia de mim. Quando uno hace esta oração sincera, o Espírito Santo vem e coloca a tristeza. Essa tristeza que é conforme a vontade de Deus, só recebe esta tristeza quem ora com sinceridade, quem reconhece suas falhas. E essa tristeza que é conforme a vontade de Deus, produz arrependimento. Uma coisa é remordimento, outra coisa é arrependimento. Quando uno nasce do Espírito Santo, ella nunca mais vuelve a cometer os mesmos. Ela pode cometer outros erros, porque somos humanos. Mas porque ela tem a natureza de Deus, ela já não comete os mesmos erros. Quantos que caem na depressão? Quantos que se deprimem depois que cometeram ou que cometem um determinado erro? E vive cometendo os mesmos? Mas por quê? Aquela tristeza que ela teve, não foi uma tristeza plantada por ele Espírito Santo.
Por quê? Porque o Espírito Santo não viu em Édia uma oração que é sincera. Porque quando a oração é sincera, pode entrar por estas portas o maior pecador da terra. Pode entrar por estas portas a maior pecadora da terra. Se Édia reconhece seus pecados e Édia habla, Jesus, ajuda-me. Eu quero ser diferente. Eu quero ser um homem, uma mulher diferente. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Então, aquela tristeza genera arrependimento. E esse arrependimento genera salvação. Foi o que aconteceu com Pedro. Em Mateus, capítulo 26, coloque em pantalla, por favor. Mateus 26. E Pedro se acordou de lo que Jesus havia dito. Antes que ele gallo cante, me negarás quantas vezes? E saindo fora, chorou. Por que ele chorou amargamente? Porque ele reconheceu seu erro. Esse choro de amargura, porque ele reconheceu que havia negado a Jesus. Ele reconheceu que ele era dominado por seus impulsos. Quando ele reconheceu, você recorda o que acabamos de ler? O Espírito Santo sembra o quê? A tristeza. Essa tristeza genera o quê? Arrependimento. E esse arrependimento provoca a sal, que é o novo nascimento. Quando uno nasce de Deus, uno não se vê erros de Deus. Quando uno nasce de Deus, uno permanece firme. Quando Jesus morreu e ressuscitou, em um domingo pela manhã, os discípulos estavam reunidos. Jesus vindo, em João capítulo 20, depois de dizer isto, o que Jesus isso? Soplou sobre eles, incluso a Pedro, e lhes dijo, recebid o Espírito Santo.